Opa, bom, hoje a gente vai falar de um clássico do cinema nacional, o icônico Central do Brasil. Então, se você é cinéfilo ou fã de cinema, eu te convido a ficar comigo para entender o que eu achei de Central do Brasil. Pra ser bem sincero, eu vou começar avisando que Central do Brasil não foi o meu primeiro contato com o cinema do Walter Salles. Na verdade, eu não acho que esse aqui seja o melhor filme dele, eu gosto pra caramba de Abril Despedaçado e também de Terra Estrangeira. E confesso que apesar de reconhecer que o cara é bom mesmo, eu tenho um certo problema com o estilo de direção do Walter Salles. E aí você me pergunta, uai Ricardo, por quê? Uai, eu sou goiano, né, quase. O meu problema com o Walter Salles é que, assim, eu reconheço que ele tem uma sensibilidade pra contar a história, eu reconheço que ele tem um bom olhar para contar essas histórias, mas quando se fala de cinema brasileiro, ele parece que tá enxergando o Brasil de fora, sabe? Parece que ele tá tentando enxergar o Brasil como um estrangeiro. E por mais que eu concordo, essa é uma perspectiva válida, mas eu acho que nem sempre isso traduz o que é ser brasileiro, sabe? É como se ele tentasse traduzir a nossa cultura para outras pessoas de fora do Brasil, o que em algumas situações tira, né, um pouco da autenticidade que a cultura brasileira, que é rica pra caramba, traz. Mas aí é a minha bagagem com o cinema desse cara. Vamos focar no que realmente interessa, que é em Central do Brasil. Dito como Central do Brasil não é um dos meus filmes favoritos de Walter Salles, esse aqui talvez seja o melhor trabalho do diretor Walter Salles. Ele consegue unir todos os elementos, toda a sua equipe técnica para fazer esse filme ser contado, essa história ser contada. Já para mostrar logo no começo, o roteiro e a montagem se destacam e mostram o quão memorável é esse filme aqui. O porquê que ele é tão memorável, né? Sabe aquela movimentação, aquela cena de abertura com todo mundo movimentando no trem, aí corta para uma cena da carta, volta para a galera do trem, corta para uma cena de alguém declamando uma carta. Isso é genial, sabe? Isso é uma forma de introduzir a gente àquele ambiente que a gente está sendo apresentado, mas de uma forma com que a gente lide com aquilo, porque de certa forma, uma vivência das pessoas que têm que pegar transporte público todos os dias. Aliás, isso é um ponto altíssimo do filme para mim, porque ele te convida a refletir sobre a sua própria vida e como a gente vê as histórias que a gente vê nos transportes públicos. Quem nunca estava sentado no seu, sei lá, no banco do metrô ou do ônibus e ouviu uma conversa e você ficou pensando, caramba, como a pessoa agiu naquilo lá, ou você quis continuar ouvindo a história da pessoa e acaba se colocando, sabe, no lugar da pessoa para ver o que você faria. Isso é um exercício de empatia genial que o filme consegue transportar para ele logo nos seus primeiros minutos. É um tipo de detalhe que trabalha em um ponto específico, mas que ele vai ganhando mais força, até trazer esse trabalho que a gente vê aqui de expandir a ponto de se tornar algo muito maior. E com isso tudo a gente ainda tem a trilha sonora entrando e marcando o tom que a gente vai acompanhar nesse filme. Trilha sonora um tanto quanto emocional, mas que ela vai crescendo e vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens, tanto da Dora quanto do Josué. Essa música desse filme aqui, ela não tá simplesmente ali para preencher espaços silenciosos, sabe? Espaços vazios. Ela tá ali para compor a narrativa também, para mostrar o que os personagens estão sentindo naquela jornada que eles estão sentindo. É muito boa essa trilha sonora. Mas acho que todo mundo gosta de falar de Central do Brasil por um ponto específico, que é a atuação da Fernanda Montenegro. Essa atriz, ela é uma força da natureza, ela não só interpreta a Dora, aparentemente ela é a Dora, sabe? A forma como ela incorpora essa personagem, essa mulher amarga, que vai aos poucos deixando esse ceticismo e essa frieza de lado, é algo que, poucas atrizes no mundo dariam conta ou conseguem fazer isso, sabe? Com a sutileza que ela faz nesse filme, cara. E é interessantíssimo porque com a atuação muito boa dela, você consegue ver as camadas que essa personagem tem, o que ela vai deixando de lado para se tornar uma pessoa menos fria e cética, sabe? Só pra você ter uma noção, no começo, ela parece ser impenetrável. Ela troca farpas com o Josué de uma forma até fria pra uma pessoa que tá atendendo um cliente, sabe? Mas aqui já no final do filme é uma outra Dora, uma outra pessoa, tanto é que ela utiliza das roupas e do batom que o Josué falou que gostava de ver nela, sabe? É uma parte emocional extremamente intensa e isso se deve à atuação da Fernanda Montenegro também. E vamos ser sinceros aqui, se o Oscar fosse justo mesmo,
a gente não tinha nem discussão, tá? Mas como eu disse várias vezes, o filme não se faz só de um protagonista muito forte. A dinâmica entre Dora e Josué é sensacional também. A química entre os dois é tão genuína que parece sim essa relação meio maternal que a gente vê nessa jornada dos dois. A Dora não gosta dessa dinâmica deles logo de cara, né? Ela encara Josué como fardo, mas ainda assim ela mostra que tem um pouco de coração e no final do filme mostra o coração gigante que o Josué ensinou pra ela que ela tem. Esse vínculo ainda reflete algo maior, a de uma sociedade que nos anos 90 era órfã tanto de pai quanto de estado e que passava por diversas mudanças. Como eu falei, o Brasil dos anos 90 talvez seja a parte mais principal desse subtexto do filme. O país naquele tempo vivia uma espécie de, como posso dizer, uma transição, sabe? E Central do Brasil consegue trazer isso para a tela de uma forma sutil e impactante. O próprio diretor Walter Salles fala sobre esse Brasil dos anos 90 que ele quis trazer para o filme. Ele que fala que o Brasil era um país órfão tanto de pai quanto de estado na época. Josué e Dora, ali os dois personagens principais do filme, à sua maneira, eles representam um pouco dessa orfandade que a gente vê no filme, ou que o diretor quis passar pro filme. O Josué busca por um pai idealizado, já a Dora, ela busca lidar com as feridas que um pai que abandonou ela deixou, sabe? Então, são dois personagens sem pais que estão, à sua maneira, lidando com essa orfandade que a gente vê do filme. E essas duas perspectivas, por serem tão diferentes, se chocam o tempo todo. E o filme nos impacta dessa forma, deixando a gente refletir sobre a ausência dos pais, sobre essa perspectiva de ausência em diferentes gerações, como a Dora mais velha e o Josué mais novo. São perspectivas totalmente diferentes. Josué, com a sua ingenuidade, e a Dora, muito mais cética. Esse contraste entre os dois dá muito mais peso pro filme e ainda abre espaço para um outro debate. Mesmo que os dois personagens estejam buscando Jesus, e o filme tem alguns personagens que têm seus nomes de personagens bíblicos, a religião aqui vai um pouco além do que a gente está acostumado. Ela serve para tentar falar com a gente um pouco mais sobre o senso de união que as religiões trazem. E o filme faz isso mostrando o senso de coletividade que normalmente são empregados nessas religiões, sabe? Eu não sou o cara mais religioso do mundo, eu tenho a minha crença, e discordo bastante de como alguns líderes comandam essas comunidades, sabe? Mas em Central do Brasil, o filme trabalha essa perspectiva de como a coletividade pode ajudar as pessoas, principalmente a essencialidade de apoiar essas pessoas que estão dentro dessas comunidades, que estão passando dificuldades dentro dessas comunidades. E principalmente, que é a parte que eu mais gostei, é que esse filme destaca que não necessariamente isso precisa vir de uma religião. Isso pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa. A gente vê isso na relação da Dora com a Irene, a gente vê isso na relação do Josué com a Dora, e até na tentativa do César se relacionar com a Dora, sabe? É como eu cresci ouvindo a minha mãe falar sobre os anos 90. Parecia que tinha um senso de coletividade maior, que não era cada um por si, era a família inteira se ajudando, seja primos, tios, parentes, irmãos, todo mundo se ajudando. Hoje em dia, infelizmente, a gente não vê tanto isso, mas esse sentimento estava presente na época, e se a intenção do Walter Salles era falar sobre o Brasil dos anos 90, eu acho que ele foi bem assertivo aqui. Agora, uma parte que não podemos deixar de lado desse filme aqui é a fotografia, tá? O Brasil filmado pelo Walter Carvalho aqui é bonito demais e é brutal ao mesmo tempo, sabe? A composição da cena vai em direção à vastidão que tinha no sertão, mas ao mesmo tempo ela explora a complexidade de algumas comunidades, a beleza que algumas comunidades trazem e principalmente o olhar de cada um dos personagens, seja das pessoas que estão escrevendo as cartas ou seja das pessoas que estão vivendo ali próximo dos dois, sabe? É uma fotografia tão poderosa que eu diria que, poderia estar na lista de melhores fotografias que muita gente faz aí, se não fosse um filme nacional. Se fosse um filme hollywoodiano, provavelmente ela seria muito mais valorizada. Central do Brasil é um baita de um filme. Eu não sou muito fã do estilo do Walter Salles, mas eu preciso admitir que esse aqui talvez seja o melhor trabalho de direção do cara. Então, pra você que ainda não assistiu, eu confesso pra você precisa assistir Central do Brasil, o quanto antes, eu diria. Por mais que não seja o meu filme favorito do Walter Salles.
esse foi o meu comentário sobre Central do Brasil. Eu gostei, eu revisitei ele agora e até mudou um pouco da minha perspectiva, que eu não achava ele tão bom assim, não tão impactante, mas eu confesso que ele é muito bom assim e eu acabo mudando de opinião quando a gente vai reassistir um filme e tal. Eu já falei sobre isso em outros vídeos sobre outros filmes, né? Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, na descrição você já sabe, tá o link pro Pitacos do Leleco, pro meu Letterboxd e também para minhas redes sociais, caso você queira, e também outra crítica, caso você esteja interessado em assistir. Logo logo a gente vai falar sobre Ainda Estou Aqui, mas ainda antes disso a gente vai falar sobre outro filme do Walter Salles, que esse sim foi o meu primeiro contato com ele e também foi um contato um tanto quanto marcante para mim. Revisitar ele foi bem interessante também. É isso, eu te convido a me seguir para assistir esse e outros vídeos, né? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!